Muito bem, agora são 14 horas e mais 30 minutos na Grande Manaus. O nosso fortíssimo abraço a todos que acompanham a programação do portal ITV CM7 Brasil. Meus amigos, nós estamos aqui na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, que ainda há pouco deu o que falar, porque talvez você ainda se lembre daquele caso que aconteceu no dia 27 de dezembro do ano passado em relação a uma empresária, dona de uma choperia aqui na cidade de Manaus, a Edicláudia Oliveira Alves, de 41 anos de idade. Ela que foi assassinada de uma forma brutal por um pistoleiro lá no bairro da Matinha, no bairro Presidente Vargas, que fica próximo ali do centro da nossa cidade. Até então, meus amigos, a polícia estava trabalhando num caso de um roubo, de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas durante as investigações, aí as coisas parece que floresceram mais e desta vez a polícia acabou prendendo os 3 suspeitos da morte. Agora, infelizmente, não foi um latrocínio, foi uma briga por herança, briga por dinheiro, briga aí por divórcio. Mas quem vai dar mais detalhes a respeito dessas investigações, dessas prisões, é o próprio delegado-geral e também o delegado responsável aqui pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, Tomás Vasconcelos. Acompanhe. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a equipe da DRFD, coordenada pelo Dr. Tomás. No dia 27 de dezembro, foi amplamente divulgado pela imprensa um crime que nós começamos tratando por latrocínio, que seria um assalto seguido de morte. No entanto, após o trabalho de investigação da DRFD, nós tivemos a elucidação e chegamos diante de um feminicídio. O mandante do crime seria o companheiro da vítima. Houve uma interlocutora que também tinha ligação com esse companheiro. E o Dr. Tomás vai passar para vocês todos os detalhes desse crime trágico que aconteceu diante da família da vítima. A filha da vítima também estava presente no momento da execução. E eu apresentando mais uma vez para a população que o trabalho da polícia ele só termina quando os autores estão presos e têm a materialidade suficiente para que eles respondam e fiquem presos pelos crimes que cometeram. Certo. Dr. Tomás, pode vir à frente. Delegado, o que essas pessoas que estão presas falaram para vocês e como é que foi? A partir de quando vocês começaram a identificar os suspeitos? O crime ocorreu no dia 27, por volta de 21 horas e 30 minutos. Já no dia seguinte, no dia 28, iniciamos as investigações, culminou com a prisão dos 3 na data de ontem. E após a identificação do suspeito, que estava de capacete e aquelas máscaras descartáveis, então foi muito difícil até identificar o autor, nós concluímos que ele cometeu o crime dissimulando um roubo seguido de morte, que seria um latrocínio, mas na verdade o intuito, o dolo, a vontade dele, a intenção era realmente executar a Edicláudia a mando do seu marido. Ele pagou a quantia de R$10 mil para que ele executasse, inclusive de forma muito cruel, às vésperas do final de ano, na presença da filha, na presença da sobrinha e de um neto, inclusive colocando em risco a vida desses outros parentes. Ele confessa que no momento em que ele foi executar, a arma deu pane, ele efetuou o primeiro disparo, percebeu que ela ainda permanecia com vida, quando ele então efetuou mais 2 disparos, e ele só resolveu ir embora quando ele observou que ela realmente tombou no carro, ou seja, já estava sem vida, que ela estava, na verdade, agonizando. E aí, no instante seguinte, ele subtrai 500 e poucos reais que ela tinha na bolsa, que ela tinha jogado, e foge. Então, esses 15 dias de investigação, nós chegamos aí no autor, que é o Elielso, que já responde, inclusive, por roubo majorado. Ele estava no albergue, ele responde hoje no semiaberto, com a participação da Lene, que é amante do marido da vítima, que é o Sullivan, e aí, já com todos os elementos de informação apontando para isso, e com a confissão do próprio autor dos disparos e de algumas testemunhas, a gente representou pela prisão preventiva e foi decretado e nós demos cumprimento. Qual seria a participação da Lene, efetivamente? Ela teria tramado junto com o Sullivan?
A Lene ficou encarregada para que não houvesse. Então, meus amigos, no primeiro momento, a polícia estava tratando aí de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, mas durante essas investigações verificou-se que não se tratava de nenhum latrocínio, e sim briga por herança e, é claro, divórcio, né? Até porque um dos principais acusados aí pelo assassinato desta empresária foi o próprio marido, no caso o Sullivan Ferreira Maia, de 46 anos. Ele também teve, né, uma participação, uma ativa participação também da sua amante, no caso a Luzilene Marques Albuquerque, de 39 anos. E é claro, a própria polícia chegou até o atirador, que é o Elielson da Silva Campos, de 24 anos de idade. Agora, com um detalhe, meus amigos, segundo o próprio delegado Tomás Vasconcelos, o Sullivan já responde a vários inquéritos na justiça. De acordo com informações da própria polícia, no ano de 2016, ele estava sendo acusado de um homicídio contra uma outra amante que ele tinha na época, né? E essa amante, segundo a própria polícia, estava grávida de 6 meses e foi encontrada morta, afogada na praia da Sutuba. E isso realmente deixou todos perplexos, né? E uma situação bastante comovente em relação a este caso. Nós acompanhamos também a saída dos 3 acusados, que vocês acompanham a partir de agora por essas imagens. Então, para você que acompanha a nossa programação, verificou-se que é uma situação que abalou principalmente os moradores daquela área do bairro da Matinha, bairro Presidente Vargas, mas desta vez a polícia conseguiu aí ter um desfecho positivo em relação a mais este crime que aconteceu na cidade de Manaus. Mais uma vez, os nomes dos acusados: Sullivan Ferreira Maia, de 46 anos de idade, marido de